Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Tiago capítulo 1, versículo 19, nós lemos: Portanto, meus amados irmãos, todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como superar nossos limites? Controlando as emoções. É interessante que nesta carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, o assunto que está sendo colocado aqui é nada mais, nada menos do que controlar as emoções. Por isso, Tiago diz: olha, todo homem seja pronto para ouvir. E como é difícil às vezes a gente parar para ouvir, pronto para ouvir. E ele diz ainda mais: tardio para falar e tardio para se irar. São três sentimentos que muitas vezes tomam conta da gente. Quantas vezes a gente está doido para falar alguma coisa, mas aí ele diz: olha, seja pronto para ouvir. Ao invés de a gente falar, a gente precisa ouvir. Por quantas vezes a gente quer ouvir e aí a gente acaba falando? E quantas vezes, irmãos, a gente, ao invés de estar com o coração tranquilo, em paz, a gente deixa o coração ser tomado pela ira? E eu penso que controlar as emoções, muitas vezes, diante do que nós presenciamos, de tanta injustiça, de tanta maldade, eu acredito que seja, ou é um grande desafio para todos nós. Porque, irmãos, quando a gente percebe a indiferença, quando a gente percebe as atrocidades que acontecem muitas vezes diante dos nossos olhos, quando a gente vê alguém sendo humilhado diante de nós, à nossa frente, por quantas vezes as nossas emoções vai até o tampo dos nossos olhos e a gente quer de alguma forma comprar aquela briga, comprar aquele barulho para não permitir que isto aconteça. Não é fácil controlar as emoções. Quando alguém tenta tirar a gente do sério, quando alguém nos acusa, quando somos ofendidos, quando somos caluniados, muitas vezes a gente sabe que tudo aquilo é uma mentira, a gente sabe que aquilo não é verdade, sabe? Como as nossas emoções parecem que uma panela de água quente para entrar em ebulição. Eu digo que não é fácil, mas eu entendo que é a única coisa a ser feita. Controlar a emoção, precisamos aprender a fazer isto. Porque se a gente quer aprender a superar os nossos limites, a gente também precisa aprender a controlar as emoções. Quando eu olho para Efésios capítulo 4, e o versículo 26 e 27, veja o que Paulo diz para os irmãos de Efésios, da cidade de Éfeso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha que conselho. Quando vocês ficarem com o coração cheio de raiva, não peque. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Você vê como é que é difícil a gente muitas vezes ter que ouvir coisas que não gostaria, a gente passar por situações de humilhação e a gente ter que controlar a nossa emoção para não permitir que o nosso coração, que já está cheio, transborde pela nossa boca através de palavras. Como é difícil. Por isso Paulo diz: ora, tardio para se irar. Deixa ir passando, deixa a coisa diminuir, deixa o calor se apaziguar, deixa essa temperatura baixar. Não é fácil. E aí eu entendo porque o fruto do Espírito, ele é tão necessário na vida de todo servo de Deus, que é em Gálatas capítulo 5, versículo 22, esse fruto do Espírito é composto pela longanimidade. É aquela pessoa que se torna longânima em tomar determinadas atitudes ou ações. Ela espera, ele se torna tardio. Então, se você quer superar os seus limites, comece controlando as suas emoções. Quantas vezes pessoas me dizem: ah, pastor, eu não aguentei. Ah, mexeu comigo, falou que eu não queria, ah, eu já fui logo direto e já falei direto. Irmãos, mas quantas vezes, quando a gente segura a emoção, a gente diminui um problema ainda maior. Então aprenda a controlar suas emoções. Peça a Deus que te ajude.
Peça ao Senhor que venha controlar o teu coração. E eu sei o que é isso, irmãos, porque eu tenho um sangue nordestino e esse sangue ele aquece em determinados momentos, mas se eu não pedir a Deus, se eu me ajude, irmãos, eu não viro um dia crente, no outro dia eu já estou afastado. Então eu preciso pedir, Deus, me ajude a controlar as minhas emoções. Vamos orar, Senhor, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, porque se nós quisermos superar os nossos limites, eu entendo que precisamos controlar as nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém.